que os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Fala, seus mal diagramados! Eliane Cantanhede é uma jornalista que parece ter PhD em pisar na bola ao vivo, e desta vez ela conseguiu o improvável: irritar tanto a direita quanto a esquerda. Tamanha é a bobagem que ela disse ao vivo na Globo News sobre o conflito entre Israel e Irã. Lacombe, eu até poderia falar, né, não, que isso é um debate intelectualmente desonesto. Não tem debate nenhum. Quando eu vi o vídeo, eu falei, olha, eu não vou dourar pílula, não. Só tem uma palavra pra isso, canalha. Desculpa, perdoem o meu francês. Não que chegue a surpreender, Eliane é tipo aquele tio do churrasco que solta uma frase desconcertante quando ninguém espera, mas tem uma diferença sutil aí. Ela não está no churrasco do PSDB e sim, supostamente, fazendo jornalismo ao vivo. Então é sempre de bom tom evitar que comentários se tornem memes ou ofensas gratuitas a um grupo. No dia 20 de junho de 2025, no programa Em Pauta, Eliane resolveu soltar uma pérola que vai ecoar pela eternidade, que, se fosse um novato da redação falando, teria gerado demissão por justa causa. Ela estava ao vivo com o Jorge Pontual e perguntou, com aquele tom de quem está jogando conversa fora no elevador, por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares, e os mísseis do Irã que caem em Israel não matam ninguém. Tem uma mortezinha aqui, outra ali, 23 feridos aqui, 40 ali. Mortezinha? Isso não é descrição de guerra. É jeito de falar em fila de padaria, em resenha na academia. Nem canais abertamente contrários ao governo genocida do Netanyahu tratam a morte de civis israelenses com esse desdém. E claro que o comentário repercutiu bem mal. Teve gente chamando a jornalista de insensível, outros de antissemita, e o Jorge Pontual lá, com cara de quem preferia ter sido morto por um míssil iraniano. É notável no olhar dele que, por mais que houvesse a intenção de contornar a situação, ele não teria poder ou jogo de cintura para reverter o estrago. E a Eliane ainda solta uma risadinha no final, estilo vilã de filme de comédia. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Resultado, a Globo News teve que ler um pedido de desculpas ao vivo. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. E a Eliane foi para o Twitter dizer que se expressou mal, que é o famoso, não era bem isso que eu queria dizer, mas agora já foi, a merda está feita. Cantanhede disse que queria fazer apenas uma pergunta técnica sobre sistemas de defesa, como o Iron Dome de Israel, que é o escudo antimíssel do país. Ainda assim, chamar morte de mortezinha não é pergunta técnica, é falta de tato, estilo Leonardo contando piada sobre num almoço familiar repleto de crianças. Quem respondeu às dúvidas de Eliane no fim das contas foi o Major Rafael Rosenzweig, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, mas que é brasileiro de nascimento. Ele gravou um vídeo em Ness Ziona, onde caiu um míssil iraniano, e disse: enquanto nossos inimigos usam civis como escudo, nossa prioridade é proteger os nossos habitantes. E agora responda a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples: porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos, nossa prioridade são nossos civis. Ok, essa frase é questionável, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Se a Globo News perdoou, a internet não.
teve post no X chamando Eliane de jornalista de quinta categoria e até de comunista travestida. Logo ela, que passou o governo do mito defendendo os militares e até se emocionou quando imaginou que o Bolsonaro tinha aprendido a falar inglês. Aliás, a trajetória de Eliane tem algumas gafes que nem repórteres do Pânico na TV cometiam. Eliane Cantanhede é um verdadeiro museu de polêmicas. Vamos abrir esse baú da discórdia e relembrar algumas. Polêmica número 1, o caso das massas cheirosas. Em 2013, Eliane cunhou esse termo para descrever os eleitores do PSDB que foram para as ruas contra o PT numa pegada estilo olha que bonitinhos, cheiram a perfume caro, diferente de petistas com cheiro de avanço e trás de marchand. Para quem está acostumado com esse tipo de reunião, todo mundo está estranhando. Muita gente, muita bagunça, muita confusão. Parece até que o PSDB está virando um partido popular, um partido de massa. Mas um velho assessor que conhece bem o PSDB brincou. Um partido de massa, mas uma massa cheirosa. Só que o tiro saiu pela culatra porque a esquerda adorou o termo e usa ele até hoje para zoar a direita. E tem mais, em 2022, o Intercept Brasil publicou um artigo detonando a jornalista. Eles disseram que Eliane vende a ideia de que os militares são vítimas do Bolsonaro, tipo uns coitadinhos que só queriam salvar a democracia. Nesse texto absurdo, ela questiona: quem ameaça mais a democracia, a esquerda ou os bolsonaristas? Um ano depois a gente teria essa resposta, né? Isso é como perguntar se é pior tomar chuva ou um tiro na cara. João Filho, o jornalista que escreveu o texto, chamou a posição de doisladismo desonesto. Ela deve ter um fã-clube no QG do Exército, porque essa paixão pelos coturnos é recorrente e antiga. Em 2014, a jornalista já tinha causado rebuliço ao sugerir que o PT estava mexendo com os brios dos militares. Não é de hoje que ela parece que escreve com um coturno na mão. Teve outra oportunidade em que Eliane mostrou toda a sua falta de noção ao comparar mortes em enchentes com um episódio em que roubaram todas as joias do apartamento dela. Claro, né? Você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubar as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Porém, uma coisa é inegável: Cantanhede consegue falar algo que parece inofensivo na cabeça dela, mas quando sai da boca ou do teclado, vira um rebosteio. Ela quer ser analista geopolítica, mas acaba soando como a tia que comenta o jornal na hora do almoço. Pior que ela não é uma amadora, a mulher é uma máquina de jornalismo, escreveu livros, ganhou prêmios, como o troféu Mulher Imprensa nos anos de 2016 e 2017, está no top 50 jornalistas mais admirados do país e por aí vai. Essa polêmica das mortezinhas levanta uma questão maior: como falar de guerra sem trivializar? Porque vamos combinar, comparar os mísseis do Irã com os de Israel como se fosse uma competição de videogame é no mínimo esquisito. O Iron Dome de Israel é um monstro, ele intercepta 99% dos mísseis, como o governo israelense mesmo disse. Enquanto isso, Gaza e o Irã não têm nada parecido, é uma guerra assimétrica e a Eliane tentou simplificar isso como se fosse uma briga de vizinhos. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook, no Threads, no Blue Sky, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer os nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que a Eliane Cantanhede não falou nada de errado, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.